Olá pessoal, tudo bem? Eu recebi uma mensagem pedindo para fazer um vídeo sobre como são determinados os nomes dos procedimentos decididos por instrumento. Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui para explicar isso, tá bom? Então pessoal, o documento que rege, né, que dita as regras para nomenclatura de procedimento é o DOC número 8168 da ICAO. E lá no DOC diz o seguinte: que os nomes dos procedimentos são constituídos basicamente de três partes. E o tipo do procedimento é dado pelo tipo do auxílio rádio que baliza a aproximação final. Depois pode ter um sufixo, que é uma letra que a gente vai ver já já, e a pista que aquele procedimento serve. Então, no caso desse exemplo aqui, VOR, porque a aproximação final é balizada numa radial do VOR, não tem sufixo, porque só tem um procedimento VOR para aquela pista, e ele serve a pista 9 em aproximação direta. Então, o VOR da pista 9. Tá? Essa é a regra geral de nomenclatura de procedimento. E agora a gente vai ver um pouquinho quais são as variantes dessa regra. Caso existam mais de um tipo de aproximação na mesma carta, nesse exemplo aqui, por exemplo, o procedimento pode ser ILS ou pode ser só localizador. Os dois tipos balizam a aproximação final, dependendo de qual é o arquivo que você está seguindo. Então, os dois nomes constam na carta com a palavra OR. Então, nesse exemplo aqui, ILS OR LOC, pista 8 direita. Tá bom? Era comum existir os procedimentos quando surgiram os GPS homologados. Havia uma história de fazer procedimento overlay, né? Que era você fazer um procedimento, por exemplo, VOR, mas usar o GPS como balizador. Então existiam muitas cartas, principalmente nos Estados Unidos, que eram VOR ou GPS da pista tal. Tá? Mas essa é a lógica dos procedimentos que tem duas possibilidades de balizamento da aproximação final. É uma coisa ou a outra. Quando existe mais de um procedimento do mesmo tipo para uma mesma pista, esses procedimentos são diferenciados por uma letra. Então, por exemplo, uma pista como Campinas que tem mais de um ILS para a mesma cabeceira. Os procedimentos vão ser identificados com uma letra, o tipo de aproximação, então ILS, e uma letra começando da letra Zulu para trás. Então, o primeiro procedimento é o Zulu da pista 15, o segundo procedimento vai ser o ILS Yankee da pista 15, depois o ILS Whisky da pista 15 e assim sucessivamente para trás. Isso é o que dita o DOC 8168. E o DCEA usa uma lógica um pouquinho diferente, ele utiliza mais letras e na maioria dos casos as letras não se repetem em diferentes cabeceiras do mesmo aeroporto. Se a gente olhar, por exemplo, o aeroporto de Guarulhos, tem um monte de procedimento ILS, são 4 cabeceiras. Tem procedimento Zulu, Yankee, Whisky, Tango, Oscar e November. Tem um monte de letras, tá? Mas o que dita o DOC 8168 é que as letras sempre começam do Zulu para trás para cada cabeceira. Então, por exemplo, ILS, Zulu, Yankee, Whisky da pista 15, depois ILS, Zulu, Yankee, Whisky da pista 33 e assim sucessivamente. Quando um procedimento ele é só para circular, né, eu falei sobre esse procedimento aqui num vídeo que eu fiz a respeito de aproximação para circular, é um procedimento para circular que atende todas as cabeceiras de um aeroporto, então ele não é criado para uma pista específica. Nesse caso, o tipo do procedimento segue a mesma lógica, é um VOR, porque é um VOR que baliza a aproximação final do procedimento, mas ele é identificado com uma letra que começa da letra alfa. Então, esse aqui é o VOR alfa de Winterhaven, não tem a numeração da pista. Se tiver um outro procedimento, vai ser o VOR Bravo, Charlie e assim sucessivamente, na ordem do alfabeto crescente, vamos chamar assim, tá? O DCEA publica alguns procedimentos desse tipo, como por exemplo no aeroporto Santos Dumont, tem o VOR Alfa pista 0220. O DCEA coloca a numeração de todas as pistas
ao invés de não colocar a numeração de nenhuma pista. É um critério também um pouquinho diferente. Quando existe um procedimento do tipo point in space, né, aquele procedimento que leva a aeronave até um ponto que não é na cabeceira, que depende ainda de uma continuação visual, esse procedimento vai ser identificado pelo tipo do procedimento e o rumo magnético da aproximação final. Então, nesse exemplo aqui, é um procedimento que existia em Ilhéus. Esse procedimento não existe mais, mas eu coloquei aqui como um exemplo do tipo. Então, é o RNAV GNSS 112 graus, porque ele não leva você para uma cabeceira, mas ele leva você no rumo 112, tá? A nomenclatura de procedimento RNAV mudou, a gente vai ver já já como é a nova nomenclatura. E os procedimentos PBN, ou seja, os antigos RNAV, RNP, que eram os procedimentos RNP-AR, e os RNAV GNSS, que eram os procedimentos RNAV comuns, vamos dizer assim, sofreram uma mudança de nomenclatura ditadas por uma circular da ICAO, circular ICAO 353, que foi editada no Brasil na forma do AIC 3120 do DCEA. Então, o que aconteceu? Os procedimentos que eram RNAV e RNP, e essa nomenclatura RNAV e RNP denotavam procedimentos RNP-AR, passaram a se chamar procedimentos RNP da pista tal, entre parênteses, AR. Se tiver mais de um para a mesma pista, RNP Zulu da pista 17 direita R, RNP Yankee da pista 17 direita R e assim sucessivamente. Já os procedimentos antigos RNAV e GNSS da pista tal, que denotavam procedimentos RNP Approach, né? RNAV convencionais, mudaram de nome então para o RNP da pista tal, sem aquela informação de AR entre parênteses. Então agora todos os procedimentos, vamos chamar assim, PBN, eles são denominados RNP, porque a aproximação final é balizada por RNP de um certo valor. Pode ser 0,3 no caso do GNSS convencional, ou menor do que 0,3 no caso do RNP-AR. Todos são RNP, a diferença é que no final do nome vai ter a indicação entre parênteses AR para aqueles que são RNP-AR, ou não vai ter essa indicação para aqueles que são RNAV GNSS comuns. Tá bom, pessoal? Esse vídeo é rapidinho, eu só queria explicar como que funciona a maneira, qual é a nomenclatura que a gente deve esperar dos procedimentos de descida por instrumento. Tá ok? Obrigado e até o próximo vídeo.